Três. Fala, galera! Estamos... Onde vocês estão? Aonde você está, meu amigo? Você está no canal do Sortados Raiz Futebol. Se inscreva no canal. Precisamos chegar a 1000 inscrições. Chegou aqui Paulo Careca. Vem cá, Paulo. Aqui, quem tá aqui, Beto? Fala, Paulo. Bota a camisa do Botafogo lá, rapaz. Quanto é o Botafogo? Tá 0-0. Qual o tempo do jogo? 15. Vai ser 3-0, mais ou menos. Eu falei 3-1 aqui. Cuiabá? Semana que vem eu tô com vocês aí. Valeu. Tá, sim. Quero ver. Então, galera, voltando aqui, se inscreva no canal do Sortados Rádio Futebol. Teremos o sorteio da camisa oficial do Flamengo. Mas é sempre lembrar que nós estamos fazendo um circuito, é isso? Nos canais dos clubes do Rio de Janeiro. Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu. Serão os próximos que nós iremos fazer essa resenha. Agora estamos fazendo com a Urubucã. Então se inscreva no canal do Urubucã e se inscreva no canal do Surtados para você ganhar uma camisa oficial do Flamengo. A camisa vai até você. A loja do Flamengo leva a camisa até a sua casa. Beleza? Então, Surtados, você chupa laranja no vestiário, venha comentar com a gente. Come aquela comidinha com tempero que é o só do cozinheiro. Seja bem-vindo. Então, galera, quiser participar do programa, deixe lá o seu recadinho, que eu faço contato e você é o próximo a estar aqui nessa resenha muito bacana. Vamos voltar ao programa. Uma perguntinha rápida para o seu Beto, rápida, que eu esqueci aqui. Está aqui, ó, anotei aqui, esqueci de perguntar. É sobre o Fluminense, rapidinho. Ô, Beto. Fred, hoje tem vaga no Fluminense ou tem que ficar no banco junto com o Ganso? Rapidinho. Não, tem vaga. Tem vaga, mas tem que fazer o que está sendo feito aí, né? Ele está em cada 4 rodadas ele joga no máximo 2 jogos, né? E aí tem que ser assim, tem que cadenciar, porque o cara já deu o que tinha que dar, a verdade é essa. Mas é um cara que traz respeito em relação aos outros clubes. Querendo ou não, já fez alguns golzinhos, dá assistência. Esse último jogo mesmo ele deu uma assistência aí. No outro jogo contra o Ceará também ele deu assistência. O jogo estava praticamente perdido lá no finalzinho. Ele foi lá sem ser fominha, deu assistência lá. O Danilo foi e empatou o jogo. Então é um cara que eu acho que tem que fazer conduzir como o Daí está conduzindo, entendeu? Botar lá para jogar 1 ou 2 jogos, aparece uma contusão, cartão amarelo e ele vai lesionando. Beleza. Mas eu acho importante. Alguém quer falar do Fred aí? Alguém quer falar do Fred? O Ricardo Fred? Marquinhos Fred? Marquinhos primeiro. Fred? É. Ex-jogador em atividade. Caramba. Ricardo, Fred. O Fred tá no Fluminense porque tem a história que ele tem no Fluminense, né? Mas vamos supor, se o Fred nunca tivesse jogado no Fluminense, ele não teria sido contratado e eu acho que ele não tem condição de jogar futebol mais em nível profissional. Mesmo aqui no Brasil, o futebol sendo como acho que para ele tá difícil. Ele tem, pela qualidade que ele tem, ele consegue fazer uma coisa ou outra, mas o Fluminense não pode contar com o Fred. Acho que o próprio Odair, acho que o próprio Fred sabe disso. Marquinho, vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que o Ricardo falou lá atrás. O Ricardo falou lá atrás que a nossa resenha ia acabar em dezembro. Eu acho que vai acabar em novembro essa resenha. Marquinhos, Vasco 1 foi lá atrás de Corinthians 2. Fala desse jogo pra gente, por favor. Foi um jogo que o Vasco ainda está encontrando um padrão de jogo, porque todo o trabalho que o Ramon fez, para mim, se desfez quando ele foi demitido, tanto na questão tática quanto na questão psicológica. Foi muito forte para os atletas essa demissão. Para a torcida também não entendeu nada. A gente acha, óbvio que foi uma questão política, mas o Vasco perdeu a identidade que ele tinha, né? O time não pode cair tanto
tanto o Vasco vinha fazendo bons jogos contra times grandes, como a gente fez contra o Santos na Vila Belmiro. Então, o jogo contra o Corinthians é um jogo que, para mim, o técnico montou um time que vinha jogando e com uma filosofia diferente agora, novo pensamento, até que não jogou tão mal. E, inclusive, eu acho que o Vasco não mereceu a derrota. Foi um jogo igual, foi assim, os dois times precisavam muito da vitória, estão muito pressionados, o Corinthians ainda está pressionado, né? Mas eu acho que o Vasco mereceu pelo menos um empate, né? A gente teve uma bola na trave com o Ribamar e logo depois a gente fez o gol de empate. Achei, mais uma vez, a gente perdendo o jogo com falha individual. O nosso lateral estava com a bola na direção dele, sozinho, ele deu um chute fraco, a bola bateu na cabeça do jogador do Corinthians, voltou para ele, ele de novo, podendo jogar a bola para qualquer lugar, ele perdeu a bola para o Matheus Vital. E aí os caras tocaram a bola e tomaram o primeiro gol. Esse foi uma questão. Mas no todo, depois o Vasco fez um bom jogo, ele mexeu bem, ele colocou o Colodil, cara, bom jogador, canhoto, passe bom, chuta bem. Achei que entrou bem no jogo. Pode ser que dê alguma coisa, uma liga. Agora, a gente perdeu nesse jogo o Benítez e o Cano, né, no vestiário. Então, foi uma perda muito grande. E uma coisa que eu digo para você, enquanto o Vasco tiver um lateral como o Henrique, o Vasco não vai a lugar nenhum na vida nunca. O Henrique, para mim, não é jogador de futebol. Não é jogador de futebol. Eu joguei muito mais bola que esse miserável. O cara não consegue cruzar uma bola. O cara não consegue marcar ninguém. Pelo amor de Deus, cara. Como é que um cara desse é profissional? Ele não é profissional no Vasco há 6 meses, não. Subiu do Júnior. O cara dá mais de 5 anos no Vasco. Sai lateral. Machucou o Ramon, entra o Henrique. Vem Danilo Barcelos, saiu, volta o Henrique. Cara, impossível o Vasco ter um profissional como o Benítez, que é um cracaço, ter que tocar a bola para um miserável desse e receber de volta desculpa. Desculpa, foi mal. É o tempo todo, cara. O cara não tem um passe. Então, assim, é uma coisa que eu não entra na minha cabeça como torcedor. Entendeu? Agora a pressão da torcida tirou o Pikachu. Ele botou lá o Tenório, né? O garoto lá. Enfim, para mim o Castanho também já não está mais aguentando. A hora que o Ricardo Graça recuperar, tem que ser o Graça com o Miranda. É uma zaga jovem, mas os dois jogam muita bola. Entendeu? O Castanho tá na braçadeira. Para mim tá falhando muito jogo. É muito cartão amarelo. Então o Vasco ainda precisa. Agora é a hora, cara. Porque vai pegar Goiás domingo. Se não ganhar de Goiás, meu amigo, esquece. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Então, os jogos atrasados do Vasco, acho que um é Fortaleza, outro é Palmeiras. Palmeiras se recuperando aí, deu de 5 na Libertadores. Fortaleza campeão cearense. Aí você tem que analisar isso. Então, o Vasco tem 2 jogos a menos. Beleza, 2 pedreiras pela frente. E acho que os 2 jogos são fora. Enfim, o Vasco tem que repensar muita coisa. A política do Vasco destrói o Vasco. É um grande clube com uma grande torcida, mas uma diretoria que faz uma gestão criminosa há anos e vem sendo arrastado desde o grupo do Eurico Miranda. Então, eu acho que se agora não mudar nada, se não entrar o Levinciano, se entrar o Júlio Brandt, eu torço para o Júlio Brandt, mas, cara, não dá para ser mais do mesmo, entendeu? Mais do mesmo, a gente vai de novo ser rebaixado, de novo a gente vai continuar sendo chacota, nenhum investidor quer se aproximar do Vasco. Não, é até um desabafo aqui, porque eu já não aguento mais, cara. É tanto amadorismo para gerir um time. Mas o que, Robinho? As coisas mudam. O Vasco era um no começo do campeonato, o Vasco hoje é outro. Tá. Entendi. Tá. Você não estava rindo com essa cara de bubão aí no começo do campeonato. Tá com cara de bunda. Agora tu tá aí todo rindo de risadinha. Alguém viu o jogo do Vasco? Viu o jogo do Vasco, Beto? Beto, viu o jogo do Vasco? Não vi. Tá. Ricardo, Vasco. Eu vi o jogo e o que o Marcão falou é verdade, né? Você perdeu o Benítez e o Cano no time do Vasco, que já tem as suas limitações, isso fica ainda pior, né? E foi a estreia lá do Portuga. Eu acho que assim, a esperança do Vasco é esse técnico. Não, o Portuga ficou de fora. Verdade. Não, ele estava no campo. O técnico estreou. O técnico estreou contra o Corinthians. Ele ficou de fora. Ele ficou de fora contra o Inter. Isso. Mas contra o Corinthians ele estava lá.
E, assim, acho que a esperança do Vasco recai sobre esse técnico. Ser um cara que vem de fora, de repente ele consegue... As notícias que a gente escuta, né, dos jogadores no treino, que é um treino diferente, um treino mais intenso, como a gente tem visto, né? A gente vê o Campeonato Brasileiro, os técnicos de fora estão de novo na frente, de novo fazendo os times deles jogar um futebol mais competitivo. Então, vamos ver se esse... É o que eu falei, né? Se a política nesse ano eleitoral não atrapalhar e o cara tiver ali uma blindagem para poder trabalhar e colocar nos jogadores alguma coisa, eu acho que no meio do nosso futebol isso pode fazer muita diferença. Ainda tem muito campeonato pela frente. Então, se o cara conseguir emendar aí uma sequência forte, pode fazer o Vasco voltar. Acho que para G4 difícil, mas para ficar pelo menos longe da tal zona da confusão lá, né? A gente vê que é possível, né? Ficou um tempo aí, tudo bem que era início de campeonato, mas ele manteve um padrão de jogo. Eu acho que o grande equívoco foi a dispensa do Ramon. Foi muito precipitada. Outra coisa, infelizmente, a situação do Vasco hoje é muito mais política do que qualquer outra coisa. O Robinho mesmo falou, o elenco do Fluminense não é superior ao elenco do Vasco, não é? Esse Benítez joga muita bola, esse Cano joga muita bola. Mas o que teoricamente faz diferença hoje no Fluminense é a postura da direção, a forma como é que está conduzindo aquilo lá, entendeu? E eu acho que o Vasco precisa dessa injeção aí nessa parte política, nessa administração, para poder fazer a coisa fluir, entendeu? Beleza. O Cano que se cuide. O Ribamar vai ter gol de letra, irmão. Presta atenção. Vamos lá. Golaço. Olha só, vou escalar aqui o time. Fernando Miguel, Tenório, Miranda, Castan, Henrique Oneto. Léo Gil, Carlinhos, Benítez e Marcos Júnior. Thales Ribamar. Vasco da Gama contra Caracas amanhã à noite. Esse é o time do Vasco, Marquinhos, para amanhã. Sim, você quer que eu dê o placar? Não, eu quero que você fale a sua opinião desse time aí. Dê sua opinião sobre esse time. Ô, Robinho, então, você escalou um time que foi quase o mesmo time que jogou contra o Corinthians, com exceção do Benítez, né? É a mesma zaga. Talvez não jogue o Henrique na lateral esquerda, que para mim já é um grande avanço. Tá entre ele e Neto. Tá bom, que seja, mas se não for o Henrique já tá bom. Pode ser até o Campelo para jogar de lateral esquerdo, menos o Henrique. Então, enfim. E esse time aí, o Carlinhos, para mim, eu acho bem melhor do que o Felipe Bastos. O Felipe Bastos também é outro cara que não deveria nem estar no Vasco, mas que isso? Acertou 3, 4 chutes. Robinho, o cara acerta 3, 4 chutes, vira ídolo, Robinho. Líder, pô. A sensação do início, pô. Líder, pô. Deu golaço, Pois é. Eu ainda falei aqui, ó, no jogo Vasco e Botafogo, eu falei que o Pikachu deu um chute lá no ângulo, que o Thales Magno fez um gol impedido, porque o Cavalieri defendeu. Se o Cavalieri não defende, era mais 5 anos de Pikachu no Vasco, irmão. É assim que acontece. Graças a Deus o Cavalieri defendeu. Então, esse time aí do meio para frente trocou o Vinícius pelo Cano, porque jogou. O Cano vai jogar, Robinho? Não, o Cano não vai jogar. Vai jogar Ribamar e Thales. Ribamar, Thales e Vinícius. Ribamar, Thales, Marcos Júnior. Aqui ele deve puxar o Carlinhos para fazer esse trio de ataque ali, né? Deve ser o Léo Gil. O Léo Gil chega para chutar. Léo Gil, tá aqui. Então tá. Então é isso. Mas enfim, é um time razoável. Acho que está tirando. É o que melhor que tem para botar nesse momento, entendeu? Com exceção do Henrique. Henrique não é melhor em nada. O Henrique tem que ficar no departamento médico cuidando da unha encravada. Então, beleza. Vamos pro placarzinho do Vasco amanhã? Vasco Caracas. Beto, Vasco Caracas amanhã. 3-0 Vasco. Esse time do Caracas é muito ruim de bola. Que? Jura? Pô. Os caras não sabem o que é futebol. Os caras, a Venezuela joga feio. Tá gravado, hein? Vai passar vergonha depois. Beto, 3-0 Vasco. Você tá intimidando o cara, ele vai passar vergonha. Deixa ele falar o que ele quiser, ué. Eu tô falando pra ele que ele vai passar vergonha depois. Não vou nada, rapaz. Ricardo. Tô te falando. Esse jogo é onde? São Januário. Amanhã. Então, 3-0 é um bom placar, vou acompanhar. Eu vou passar vergonha junto com o Beto, então. Marquinhos, teu placar. Meu placar? 2-0. 2-0? 2-0.
Eu conheço meu time. E o Ricardo e o Beto podem chutar à vontade. Eu conheço meu time. Eu conheço o Caracas, entendeu? É isso aí. Vamos lá. 1-1. Robinho conhece o Caracas. Depois quem vai passar vergonha é você, Beto. 1-1. Marquinho, rapidamente, vamos lá. O Independente está recusando a oferta de 17 milhões pelo Benítez, por 50%. Eles querem 23 milhões e dão 60%. Você acha que o Vasco vai conseguir comprar o Benítez ou não? O Vasco não tem condição nenhuma de comprar o Benítez. O Vasco hoje não tem. Não tem. Quem pode ajudar é a torcida. Chegou a 17 milhões aqui, ué. O Robinho chegou a 17, mas vai pagar como, Robinho? Me explica. Mas tá era assim que era a gestão do Eurico. Vem Edmundo, vem jogar no Vasco. Aí, sai do Vasco, deve 10 milhões para Edmundo. Vem o Romário jogar no Vasco, é tudo de boca. Aí, cara, não tem, Robinho. Essa informação aqui, eu tô fazendo um contato com o rapaz lá do Vasco, do canal do Vasco. Sim. Conversei com ele hoje, ele até te convidei para participar do programa e não pôde participar. Eu tô entendendo o que você está falando. Ele falou o seguinte, deixa eu falar. Ele falou que a diretoria do Vasco está em negociação com a diretoria do Independente, certo? Tal de Rojo, sei lá. Rojo. Então, o Vasco chega com 17 milhões para 50%, certo? Os caras querem 22 milhões e meio e querem dar 60% para o Vasco. Certo. Você acha que não vai chegar? Como é que não vai chegar? Robinho, eu achar é uma coisa muito empírica, cara. Não tem como. Eu não vivo dentro da política do Vasco. Eu estou vendo por fora hoje. A gente sabe que o Vasco não paga nem salário. Estão em negociação. Então, assim, eu estou falando assim, eu consegui dar uma opinião aqui, falar, vai conseguir. Eu gostaria muito. É diferente do eu gostar e o Vasco poder. Porque assim, o Vasco tem outros jogadores dentro do elenco que precisam receber seus salários, vão negociar ou não para renovar contrato. Entendeu? O próprio Cano é um cara que está super valorizado no Vasco. Daqui a pouco o cara vai pedir lá em cima, ou vê um clube, oferece um dinheiro pelo Cano e tira o cara do Vasco. Então, é uma questão muito duvidosa. Como é que você vai poder afirmar? Eu gostaria muito. Agora, onde o Vasco está arrumando esses 17 milhões? Não sei. Porque o Vasco deve salário. O Vasco pagou o salário, atualizou de 2 meses atrás. Então, é uma coisa, inclusive, política, né? Que o novinho sabe. Como é que você vai dar? Vai trazer o Neymar. Vou botar 50 milhões para trazer o Neymar. E os caras que estão jogando lá? Não recebem o salário? Claro, você vai ter problema dentro do elenco. Então, o meu como torcedor, eu adoraria que o Benítez ficasse, porque eu não sou o Benítez, eu queria que o Cano ficasse também. Entendeu? Para a gente tentar, na próxima gestão presidencial do Vasco, além desses 2 jogadores, a gente atrair mais patrocinadores. Torcedor ser mais fiel lá no pagamento do seu sócio-torcedor, entendeu? Então, para mim, é uma questão muito complexa eu poder te afirmar. Vai conseguir? Não vai? Não sei. Eu gostaria muito. Tá. O Vasco contratou agora. Grava esse nome aí. Léo Matos. Lateral direito. Foi cria lá do Mengão. Então pode ser que ele dê alguma coisa lá para o Vasco. E também o atacante Gustavo Cortez, do Atlético Nacional da Colômbia. O Gustavo Cortez foi jogador do Boca Júnior. Do Boca. Time do base base do Boca. Ele jogou no time da base do Boca. Jogou no Júnior. Então, deve ser um bom atacante, né? Você conhece ele, não? Não, eu não conheço, Robinho, até porque essa semana eu me despluguei um pouco de futebol, eu estou preocupado com outras coisas, mas assim, daqui a pouco vai regular tudo, eu vou voltar ao normal, mas eu nem sabia dessas informações. Eu sabia que o Vasco tinha trazido o Léo Gil e eu estava querendo trazer o Valência, meio campista bom a beça aí. Trouxe acertado com Léo Matos, lateral direito, que jogou no Flamengo, na base do Flamengo, estava na Grécia, e também trouxe o Gustavo Cortez, que está fazendo fez exame hoje lá no Vasco da Gama, do Atlético Nacional da Colômbia. Então, o lateral direito, para mim, é uma opção, porque o meu lateral hoje
é um garoto que não tem condições ainda de estar assumindo a titularidade do Vasco da Gama, que o peso é muito grande, Robinho. Não importa hoje o que está acontecendo no Vasco. O cara jogar no Vasco hoje é um peso muito grande, independente da situação que está, né? Mas, enfim, Pikachu, como eu já falei, graças a Deus nem ouço mais o nome dele e tomara que ele siga o rumo dele, já não dá mais. Então, beleza. Então, falamos sobre o Vasco. Alguém quer falar mais sobre o Vasco aí? Hein? Alguém quer falar sobre o Vasco? Galera, vamos passar aqui para o segundo colocado do campeonato, 35 pontos. Beto caiu? O Fluminense já caiu já, Beto? Não, né? Ele deu uma desligada na câmera só, daqui a pouco ele volta. Então vamos falar aqui sobre o Flamengo, 35 pontos. Ricardo, Flamengo e Inter, como é que você viu esse jogo? Deixa eu comentar logo antes de você comente. Tem um puxa-saco do caralho. Desculpa. Ô, seu Domi, cara, meu filho, todo jogo eu tenho que ficar sofrendo. Cara, Gerson não é ponta esquerda e nem ponta direita. Beleza? Fechamos? Tamo junto? Tu consertou no segundo tempo. Então, Domi, ele não é nem ponta esquerda, nem ponta direita. O cara joga muito como segundo homem do meio campo. Beleza? Mas tu acertou lá, o negócio foi. Ricardo, Flamengo 2, Vasco 2. Não, Flamengo 2, Inter 2. Inter 2, Tô até vendo. Vamos lá, cara. Primeiro, jogaço de futebol. Jogo espetacular. Tenho certeza que quem não é Flamengo, quem não é Inter, que parou lá no domingo para ver o jogo, ficou ligado no jogo o tempo todo e achou um bom jogo de futebol, bem jogado. Duas equipes que buscaram um gol. O Inter começou muito bem o jogo com a marcação alta e aí forçou o Flamengo a erros individuais que culminaram nos gols do Inter. Então tem falha do Flamengo, mas tem mérito dessa marcação alta do Inter bem feita. Acho que a primeira falha do Isla ela é menos falha do que a falha do Gustavo Henrique. Ele estava mais acuado, mas de qualquer maneira é uma falha também que não deve acontecer. Eu achei bacana que o time do Flamengo tomou 2 gols assim, mas não mudou seu jeito de jogar. Continuou saindo tocando bola e saindo tocando bem e assim construiu muitas jogadas de gol. E o segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo muito bom, muito bom. Tomou um susto no início com aquela bola na trave, mas depois o time ficou no campo de ataque o tempo todo, criando um lance atrás do outro. E aí você tem que dar mérito para o treinador, porque o treinador, se você for pegar depois do 5-0, que o Flamengo tomou de 5, são 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates, em que o time teve surto de Covid, teve convocação para a seleção. Nesse jogo mesmo a gente estava sem Diego Alves, sem Rodrigo Caio, sem Arrascaeta, sem Gabigol, sem Bruno Henrique. Então, você tem o time campeão da América do ano passado e você tem meio time fora. O Neneca substitui bem o Diego Alves, verdade. O Arrascaeta já é uma substituição mais difícil. O Bruno Henrique também. E o Gabigol, a gente está com o Pedro realmente, que está numa fase espetacular, então a gente sente menos falta do homem-gol. Mas do Bruno Henrique e o Arrascaeta, você perde muito ali do poder ofensivo do time. E aí você falou da questão do Gerson. Eu concordo contigo, o Gerson tem que jogar no meio, ele rende melhor no meio. Aliás, ele está jogando muito futebol. No segundo tempo ele jogou muita bola. Mas ele jogou pela direita contra o Sport e foi muito bem. E nesse jogo, de fato, primeiro tempo, o time não funcionou tanto, mas eu acho que tem um pouco do mérito da marcação do Inter, que cansou no segundo tempo e não conseguiu manter aquela marcação alta. Mas a jogada do gol de empate sai como? Do Gerson na ponta esquerda, né? Então, a verdade é que o Gerson é um coringa mesmo, ele pode jogar em mais de uma função. E eu dei uma de peixão aqui no último programa, porque eu meti o pau no Vitinho, né? Falei que o Vitinho tinha acabado no Flamengo. Meteu um golaço. Né? Aí o Domi foi lá e falou assim: amigão, você é torcedor e eu sou técnico. Eu vou achar um lugar para o Vitinho jogar. E botou o Vitinho na posição que a gente não via muito ele jogando, né? Na função do Arrascaeta ali pelo meio. E o Vitinho, por ser ambidestro, é um cara que
abre para os dois lados bem e jogou uma partida muito boa contra o Corinthians, uma partida bem decente no meio de semana contra o Júnior e contra o Inter não foi brilhante, mas também não foi tão mal. Então, recuperou o Vitinho. Quer dizer, o Vitinho não está de volta ao que já foi, mas está num bom caminho. Então, méritos do Domi. E fez um golaço contra o Corinthians, né? Golaço. Foi a volta dele. E não tem muito como falar do Domi, um cara que em 11 jogos tem 8 vitórias, 3 empates. Você pode ter uma crítica aqui e ali, o cara está com um calendário, calendário maluco, teve um monte de coisa, e eu acho que o time está tendo um padrão de jogo. Uma coisa que a gente no início não via, eu acho que o time também entrou numa certa ressaca. A separação com o Jesus foi traumática para o elenco. O elenco gostava muito do Jesus. Então, acho que o time deu uma caída de moral. E agora você vê o time, de novo, brigando e correndo pelo seu técnico e voltando a ter prazer de jogar e se recusando a perder jogo, né? Esse jogo contra o Inter, o time não tirou o pé nem um minuto, foi atrás o tempo todo. E você vê na comemoração do gol, a alegria do time no banco, com a comissão, acho que está dando liga. E quando esse time do Flamengo, do jeito que tem de jogador da liga, fica muito difícil de segurar. O sorteio da Libertadores foi um pouquinho infeliz para a gente, mas vamos embora. É pedreira atrás de pedreira. É Racing, se passar do Racing é Boca ou Inter. Se passar, deve ser o Grêmio lá na frente, ou o Santos. E a final deve vir do outro lado lá, o River, ou quem sabe o Palmeiras se recuperar, mas vai ser um mata-mata bastante forte na Libertadores. Mas acho que o Flamengo está preparado. E acho que o Domi está já com um padrão de jogo. Que o Domi também tem o seguinte, né? Quando o time vai mal, é tudo na culpa dele. Quando o time joga bem, com esses jogadores também, até com o Domi dá certo. Então, calma, né? A verdade é que o time está com padrão nos últimos jogos. Mesmo com essa mudança de jogador o tempo todo, o time está conseguindo jogar. E fez um jogo contra o Inter. O segundo tempo do Flamengo contra o Inter é um baita jogo de futebol. Beleza. Viu o jogo do Marquinhos, Flamengo e Inter? Eu vi os melhores momentos, Robinho. E achei que o volume do jogo foi absurdo por dois lados. Né? Volume de jogo, de jogadas, de intensidade. Né? Os dois gols do Inter, realmente, foi o que o Novich falou. Foi aquela marcação alta. O Tite estava comentando hoje no rádio, eu estava voltando para casa. O Tite estava comentando dos dois técnicos, né, que são os dois técnicos estrangeiros que estão na ponta da tabela, falando desse tipo de tática, né, que eles usam, a marcação alta. Realmente foi os dois lances, né, tanto do Isla quanto do Gustavo, foram muito infelizes. O Isla jamais podia cortar aquela bola para trás daquele jeito, enfim. Aconteceu. Mas o gol do Pedro que é espetacular, cara. A arrancada que ele dá o corpo sempre para poder sair bem com amplitude na frente, e ele toca consciente no canto que o Lomba não tem nem reação. Foi um gol sensacional. Depois, no começo do segundo tempo, deu para ver que o Inter pressionou bastante. Acho que teve uma bola na trave, duas bolas que passaram bem perto, bem rente ao gol. Mas depois o Flamengo também respondeu, bola na trave do Felipe Luiz, um chutaço no travessão, a bola do Pedro, que teve uma rebatida do goleiro, que o tal do Heitor tirou embaixo da linha, né? E os cronistas todos falaram muito do Gerson, muito, que o cara foi um leão no jogo, e a última assistência dele é na cabeça do Everton Ribeiro, que não fez nem força. O cara parado só encostou. E, assim, é isso, cara. É jogo de líder, é jogo de time que está lá na ponta, que vai para ser campeão. O Flamengo tá muito bem, é um time consistente, tem elenco para isso, como o Ricardo falou, desfalque de vários jogadores, inclusive o Diego, que é um cara que está sempre no banco, um cara que está ali orientando, ajudando, também nem viajou com o Flamengo, né? Não estava lá. É isso, é a consistência do elenco. A gente, quando fala de Vasco Fluminense, elenco curto, que machuca um, suspende o outro e complica, entendeu? Mas eu achei que foi um jogaço só pelos melhores momentos. Imagina você ver o jogo ao vivo, deve ter sido um jogaço. Beto, tu viu o jogo do Flamengo e Inter, Beto? Assisti o jogo todo, excelente jogo, entendeu? Eu converso muito com o João Pedro, eu estava conversando com ele que eu não queria uma expectativa, acho que até equivocada em relação ao Internacional, porque eu falei que o Internacional não tem time para segurar o Flamengo, entendeu? A realidade é essa.
Eu falei que o time para segurar o Flamengo seria o Atlético, e o Atlético, nessas últimas 3 rodadas aí, deu esses moles aí e ficou um pouquinho para trás. Mas me surpreendi muito com o jogo do Internacional, a proposta deles ali, aquela marcação em cima ali, que acabou resultando nos 2 gols, e é uma estratégia já vinha com o Jesus e o espanhol agora vem fazendo a mesma estratégia de não rifar a bola, entendeu? De sair tocando ali e uma hora não dá certo, até por conta da pressão e da qualidade dos jogadores ali do Internacional. O Patrick e o Galhardo, o Galhardo joga muita bola. Você vê ali quando ele recebe aquela bola que o zagueiro do Flamengo atrasou a bola e ele faz aquele gol, você vê que ele não dá nem chance. Aquele goleiro do Flamengo é muito bom, ele sai muito bem, mas ele não dá nem chance. Quando o goleiro vai pensar, ele dá de 3 dedos e faz o gol. É um cara diferenciado, entendeu? Agora, uma coisa tem que ser dita, né? É um prazer para quem gosta de futebol ver o Pedro jogando bola, né? O que é isso, minha gente? É uma coisa assim, é o futebol como tem que ser jogado, entendeu? Aquele lance que ele a bola deslizou no peito dele, ele deu o chapéu no cara ali, aquilo você tem que ver aquilo 30 vezes, porque são lances desses que faz a gente deixar acesa a nossa paixão pelo futebol. E o gol também, como foi dito aí, a categoria dele, ele dominou aquela bola. Quem é em sã consciência quer pensar que um centroavante ia olhar para o goleiro e colocar aquela bola ali, o Lomba ficar só sem saber o que fazer, entendeu? Bateu consciente, sabendo o que estava fazendo, e o que a gente vê para ele é esse centroavante pegar e jogar a bola lá na arquibancada, entendeu? Ele só não viu a bola contra o Vasco, mas o resto ele está jogando bem. Beleza. Pessoal, nós temos aqui 5 minutos para encerrar o programa. Rabi, eu queria fazer só um comentário em cima do Flamengo e Inter. Comentário rápido. Sobre... Porque assim, o VAR no Brasil ele traz muita polêmica, nego discute, só que a discussão no VAR no Brasil é ruim porque ela é clubista, entendeu? Então, ficam horas discutindo o lance que o VAR acertou, impedimento que é curto. Pô, mas impedimento foi 2... Cara, impedimento é impedimento. Teve um lance no jogo Atlético São Paulo que o Garcia foi dizer que o cara errou lá na colocação da linha. Ok, um lance. Quantos lances se erravam de impedimento antes? Hoje em dia o VAR está corrigindo. Pô, o impedimento é curto, pô, comemoramos o gol, era empate no final, mas, cara, estava impedido, acabou. E aqui no Brasil a gente fica, as mesas redondas, discutindo em cima de VAR, que o VAR beneficia. Não, cara, o VAR está lá para... Aí, nesse jogo Flamengo e Inter, teve 2 lances na área do Internacional que o VAR... Não... Como é que o cara não parou para olhar aquele lance? É pênalti, pô. Mas aí passa, tudo bem, né? Comentou um aqui e ali, mas não fica. Se é na área do Flamengo, os 2 lances que seriam a favor do Flamengo, a internet cairia no Brasil. As redes sociais só iam falar disso. Esse jogo foi um jogaço de bola, foi um jogaço. Ninguém nem comentou os lances do VAR. Vai falar muito por alto. Então, a gente tem que deixar de ser menos clubista e pensar na ferramenta de maneira mais racional. E a discussão que veio é que o cara deu 7 minutos já cresce. Primeiro que foi justo os 7 minutos. É raro o juiz que tem coragem de dar o desconto que tem que dar. E o gol saiu aos 49, então saiu antes dos 5. Disse, não era jogo para 7, era jogo para no máximo 5. O gol saiu com 49 e 40. Contra o Goiás foram 7. E o gol saiu 51. Mas tinha que dar o desconto, porque o desconto tem que ser dado. Eu sou a favor de uma regra no futebol, tinha que ser 30 minutos de bola rolando cada tempo. 60 minutos de bola ia diminuir a cera e ia melhorar muito. Mas só um comentário rápido, porque esse negócio de VAR, esse negócio de clube, toda hora que jogo do Flamengo tem um lance que o VAR corrige, que o Flamengo seria prejudicado, e pum, é o VAR mesmo. Então, aí não ajuda em nada a ferramenta, que eu acho que vem para melhorar a justiça no futebol. Beleza. Vamos lá, rapidamente. Fala você, Flamengo e Atlético Paranaense amanhã, resultado do jogo. Rápido para a gente acabar. Vamos ganhar de 1-0. Marquinho, Flamengo e Atlético. O jogo é lá? É lá. É o jogo da volta já, não, né? Não. Olha, não passar vergonha não, hein? Qual o nome do canal? 2-0. Flamengo 2-0. Entendeu? Qual o nome Psicologia do canal? reversa. Atlético, Paraná e Flamengo amanhã. Como vai ser o jogo? Onde é o jogo? Lá. 2-0, Flamengo. Beto. Tô surtando com esse técnico do Botafogo, não dá não. Qual o nome do canal? Surtado Jair Futebol.
Porra, você não sabe nada. Tá, sabe 0x0. Já tá 0x0 Ele o bota Botafogo. o zagueiro para sair jogando, Tá bom. empurra uma linha de 4 lá para cima. Pelo amor de Deus, o que esse cara estudou, meu irmão? Beto. É o que eu falo. São os que caem de paraquedas no futebol. Tá bom. Não se sustentam. Pelo amor de Deus, cara. Beto, Flamengo e Atlético Paranaense amanhã. 0x0. Para mim, 3x0 Flamengo. 3x0? Marquinho, 10 segundos, boa noite. Para quem? Teu boa noite. Rápido. Meu boa noite, essa noite vai para o meu pai, que eu quero que ele Amém. passe pelo que ele está passando de uma forma tranquila, seja breve a recuperação dele. Estamos dando todo apoio e os amigos também dos surtados, todo mundo dando um maior apoio. Ricardo Melhor daí, Marcos. se colocou muito à disposição. Te agradeço, irmão, pela sua presteza. E essa força dá muita energia para a gente seguir em frente. Tá? Um beijo para meu pai, Pedrão, botafoguense. Beto, teu abraço para quem? Um abraço para a galera aí. Um prazer ter participado com vocês. Tamo junto. Uma coisa que eu gosto, futebol. E meu abraço fraterno vai para o Marquinho aí para passar essa fase aí com o pai dele. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. Ricardo, teu abraço. Rápido, Ricardo. Tem que ser óbvio, né? Pro Marcão, seu Pedro, muita saúde. E nessas horas a gente se estressa pra caramba com futebol, não sei o quê, aí a gente começa a ver que o real valor da vida, mas que temos certeza que vamos passar por essa. E aí sim vamos comemorar a vitória de verdade. E aí estaremos todos juntos. Um beijo a todos aí. Boa noite para todos os médicos do Brasil, né? Estão nessa luta do Covid. Semana passada foi dia do médico, então gostaria de parabenizar todos os médicos, somente a minha esposa e os amigos também. Galera, boa noite, Marquinho. Muita fé. Seu pai vai estar aqui com a gente semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Trazer minha mãe no canal, hein, Robin?